sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre o Covid-19, o coronavírus nas relações de consumo, os reflexos nas relações de consumo. Esse é o nosso terceiro programa de uma série de programas que estamos falando, gravando para vocês sobre esses reflexos do coronavírus nas relações de consumo. Quem está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas é o professor Anderson de Azevedo, é advogado, professor do curso de Direito da Unifil, está aqui com a gente para tirar inúmeras de nossas dúvidas. Nós já temos e já gravamos 2 programas, já foram exibidos. Se você ainda não os assistiu, vá no YouTube, assista esses programas. No programa passado nós falamos sobre as relações de consumo, os contratos de educação, de ensino. Então, acompanhe essa série que vai ser muito importante para você ter um conhecimento mais aprofundado, mais técnico sobre as questões das relações de consumo nesse período do Covid-19. Professor Anderson, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. É o nosso terceiro programa, né? No primeiro programa o senhor esclareceu as regras, os preceitos, o que deve ser levado em conta nas relações de consumo. No segundo a gente já começou a falar um pouquinho dos contratos de serviço, principalmente de educação, de transporte, né? E eu queria agora nesse programa a gente falar um pouquinho sobre o plano de saúde, né? E se der tempo a gente começar a entrar na questão dos produtos. Mas como é que fica a questão do plano de saúde? Porque hoje muitas pessoas estão preocupadas que se elas tiverem contato, né, com o vírus e precisarem de uma UTI ou de um eventual respirador, né, o plano de saúde, afinal de contas, cobra ou não cobra? Porque quem não tem plano de saúde vai socorrer ao SUS, que está nos surpreendendo com uma boa prestação de serviço. Surpreendendo que eu digo porque nós imaginávamos que em todas as regiões ia ter um caos por causa das instalações, não dos profissionais em si, mas da estrutura em si, né? E a gente imaginou que fosse ter um colapso muito rápido, e a gente está vendo que algumas regiões já estão nessa situação, mas a maioria do país está conseguindo aí se virar, vamos dizer assim, né? com o que tem. Então a gente ficou um pouco surpreso em relação a isso. Mas, e como é que fica quem tem plano de saúde, né? E aí? Olá, professor Danilo, mais uma vez obrigado, né, pelo convite, pela presença, né? O diálogo, ele produz o conhecimento, né? O conhecimento não tem uma fonte apenas, mas ele vem justamente do debate, da discussão. De fato, nós estamos vivendo um tempo de revisitação também dos contratos de saúde no Brasil. Já vínhamos, professor, já vínhamos. No final do ano passado, existia um movimento já corporativo dentro do Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo. Diversas reuniões já vinham acontecendo no âmbito do Ministério da Saúde, inclusive com a presença das grandes seguradoras, dos grandes planos de saúde do país, no sentido de desregulamentar o sistema de saúde no Brasil, o sistema de planos de saúde no Brasil. Desregulamentar como? Há uma lógica política que está associada a esse novo projeto de governo que o Brasil tem vivenciado nos últimos 2 anos, professor, que é de uma redução da participação do Estado nas relações privadas, né? E o senhor sabe, eu sei também, o plano de saúde, os planos de saúde, essa área de saúde, a saúde complementar, além do SUS, obviamente, ela é uma área bastante regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, que por diversas portarias, resoluções, diversos instrumentos normativos, acaba interferindo nos planos de saúde, criando regras, impondo às operadoras obrigações, aos consumidores direitos, mais direitos do que as obrigações. O judiciário, muitas vezes, quando acionado, acaba também, né? E o judiciário participa ativamente disso, porque muitas vezes as operadoras incluem em seus contratos o que está em divergência com as determinações da ANS. Então, o judiciário serve justamente para recompor essas relações, né? Nós falamos no primeiro bloco, né, da intervenção do Estado, no primeiro programa falamos da intervenção do Estado, como o direito do consumidor atua dessa forma. Então, já no ano passado havia um movimento na área, no setor de saúde complementar, né, buscando uma desregulamentação desse sistema. Né? A ideia qual era? A lógica que estava sendo construída. Olha, o Estado ele deve participar menos disso
e deve-se atribuir mais às partes condições de definir as regras individualmente, né? Que é a lógica do modelo liberal de governo, a partir da liberdade dos sujeitos de consentirem ou não em relação às suas obrigações. Isso significa, de certa forma, né, que o Estado ia sair dessa relação. E qual era a justificativa dos planos de saúde? Olha, se o Estado deixar de impor às operadoras tantas obrigações quanto ele está fazendo agora, ele vai permitir que as operadoras desenvolvam produtos mais baratos. Um exemplo simples disso, tá, professor? Hoje, se você assinar um contrato de plano de saúde dizendo que o prazo máximo de internação em UTI é de 15 dias, e você ficar 30 dias, e a operadora avisar o hospital, olha, tem que tirar ele da UTI no 16º dia, não vai adiantar. Você pode ficar lá 30, 40, 60, um ano, que a operadora vai ter que pagar o seu, porque se entende que aquela condição do sujeito em UTI, ela não é uma condição quista. Ela não é uma condição que pode ser regulada por uma cláusula contratual. Então, se isso acontecer, e acontece, professor, né, o judiciário vem e impõe às operadoras o dever de continuar mantendo o sujeito em UTI, com respirador, etc. Pela política que se pretendia implantar, que se estava conversando em implantar até o final do ano passado, isso ia acabar. Ia valer aquilo que está no contrato. E as operadoras de plano de saúde, elas falam assim, olha, a gente pode desenvolver produtos mais baratos, justamente... Deixar claro, você vai ter direito a tal coisa, isso aqui, se precisar, vai ser tanto, isso aqui tanto. Pacotes, vamos dizer assim, de produtos. Pacotes mais baratos, combos de serviços de saúde que seriam mais acessíveis à população. A lógica era criar serviços mais baratos com, logicamente, uma abrangência menor em relação aos serviços que estavam incluídos, né, nesses combos. Era essa a lógica que estava se discutindo. Veio a pandemia, né, e mostrou que, se não fosse o Estado, né, você bem mencionou a questão, né, que trouxe surpresa, de certa forma, em relação ao SUS. A mim não me surpreende, porque eu sempre vi o SUS como um super sistema de saúde. Alguns especialistas na área clínica e médica entendem que é um dos sistemas mais estruturados do mundo, pela dimensão continental que nós temos no Brasil, né? Então, alguns países... Nós, como leigo, agora que a gente conseguiu entender isso, perceber, né? Porque até então o SUS a gente via como, né? Algo que... Você estrutura, o médico se mata para poder fazer, o profissional sozinho, né? Extremamente capacitados, mas sem equipamentos, né? Aquilo que a gente vê noticiado, né? Agora a gente viu que... É claro que em alguns lugares isso acontece, mas é interessante, né? Quando nós vemos notícias trágicas, como nós temos assistido em relação ao Brasil, falta de equipamento, falta de leito, falta de equipamentos de proteção nos EPIs. Isso está acontecendo em Nova York, isso está acontecendo na Espanha, isso está acontecendo na Itália. Todos os países que acabaram sendo afetados de uma forma intensa pela pandemia estão sofrendo os efeitos, né, que o Sistema Único de Saúde no Brasil sofre. Mas mesmo diante desse impacto, nós vemos um serviço público que está conseguindo... Funcionando, né? Sem colapsar. Claro, no estado de muita pressão e tensão, mas sem colapso, né? Mas no sistema privado, que é aqui a nossa linha de raciocínio, né? Nós temos de ponderar, e o Estado veio intervindo. Num primeiro momento, a primeira determinação do Estado foi... Nós temos um intervalinho. Então você vai falar dessa primeira determinação no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já com os esclarecimentos em relação aos planos de saúde. No ensino à distância da Unifil, você encontra nota máxima no MEC, flexibilidade, qualidade de uma das melhores do Brasil, matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. E você perdeu algum de nossos programas? Não tem problema não, assista de onde você estiver através do nosso canal no YouTube, o TV Londrina, o TV mais perto de você.
voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando dos reflexos do coronavírus nas relações de consumo. E estamos aqui com o professor Anderson de Azevedo, que está esclarecendo para a gente, professor Anderson, como é que fica essa questão do plano de saúde. No primeiro bloco, nós estávamos falando da questão do SUS, da questão do plano de saúde, da questão particular. Você explicou que estava havendo, né, existe o intervencionismo do Estado em relação a isso, né? E nós, então, estávamos discutindo sobre a questão do plano de saúde e você ia falar das etapas. Eu só quero destacar que eu acredito muito que essa situação do Covid-19 que estamos vivendo hoje na nossa saúde vai gerar bons reflexos, né? É um mal, talvez, que venha para um bem, né? Então, a gente está vendo que é uma situação que é de risco, todo mundo preocupado, pode gerar inúmeras mortes, mas a preocupação que o Estado está tendo com a saúde, os investimentos que a gente está tendo, né? Por exemplo, em Londrina, agora o Estado acho que vai investir 20 e poucos milhões no HU, numa ala, enfim, vai deixar talvez mais bem estruturado o SUS, o que a gente não tinha essa ideia, né? Como você colocou, eu não tinha uma ideia que o SUS tinha essa estrutura toda. Eu acho que vai ficar melhor ainda, então acho que para a população isso vai ter um bom reflexo em termos de estrutura, né? Mas continuando em relação ao plano de saúde, você estava comentando a primeira etapa aí do... Imediatamente, a determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde, para os planos cumpram os contratos. O que está estabelecido, o que foi estabelecido antes dessa situação que nós estamos vivenciando, deve ser cumprido. Então, a ANS ela determinou que todos os planos de saúde, de acordo com as modalidades contratuais, alguns participativos, alguns colaborativos, alguns corporativos, todos os planos de saúde devem garantir ao cliente, consumidor, acesso à testagem, acesso ao teste. Então, logicamente, isso por meio da rede privada, né? Nós estamos falando da rede privada, não da rede pública. Então, os laboratórios, por exemplo, quando um consumidor que tem um plano de saúde vai até um laboratório, o plano de saúde, segundo... Tem que liberar o exame. Tem que liberar o exame segundo aquelas condições. Às vezes, o paciente, o consumidor, tem uma participação ali de 10, 20, 30, 40, 50% no valor do exame, mas como se fosse um exame normal, este exame deve ser coberto pelo plano de saúde. Foi a primeira determinação, né? Que é o exame de testagem, que inclusive a testagem do Covid é muito importante, inclusive para o estudo do avanço da pandemia. Né? É o que eles falam o tempo todo, que quanto mais testagem, melhor se tem ideia, né? Exatamente. Da dimensão da... Então, a Agência Nacional de Saúde tornou obrigatória o pagamento, né, a remuneração pelos planos de saúde em relação aos testes feitos pelos clientes dos planos de saúde. Em relação à internação, e principalmente à internação em unidade de terapia intensiva, as regras contratuais é que devem prevalecer. Então, a Agência Nacional de Saúde entende também que sobrecarregar o sistema das entidades privadas, dos planos de saúde, de maneira a impor sobre eles condições, situações que não estavam previstas no contrato, pode gerar uma sobrecarga, né, uma onerosidade excessiva para o outro lado da relação, que é o fornecedor. Isso pode colapsar o próprio plano de saúde, e aí não é apenas aquele consumidor, mas todos os consumidores que integram a carteira de beneficiários daquele determinado plano de saúde podem sofrer os reflexos disso. E aí, qual é a lógica nessas situações de internação para tratamento em ambulatório ou internação para tratamento em unidade de terapia intensiva? Primeiro, a observância das regras contratuais. Se essas regras contratuais, professor, for suficiente para resolver, não há que se questionar. Se percebermos que essas regras contratuais ainda geram onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, o judiciário pode ser chamado a intervir. Aí vai ser ação judicial. Nós falávamos, né, no bloco anterior sobre a limitação da internação em UTIs. Né? Nós vemos, por exemplo, que de tempo de UTI, né, que pelos estágios do vírus Covid-19,
né, o tempo médio de internação de um paciente em estado grave na UTI, ele varia entre 1 e 3 semanas. Entre 1 e 3 semanas nós temos uma evolução do vírus e, portanto, pode vir ao óbito do paciente, ou então a cura, que é o que todos esperam, né? O que o plano não pode é estabelecer uma limitação. Entendi. Olha, você só pode ficar 1 semana. Isso já é assente, inclusive, em precedentes do STJ, de que essa situação caracteriza uma abusividade. O plano tem que cobrir essas necessidades com os exames e com a internação, observando sempre o contrato que foi realizado. Os exames é obrigatório. E quanto à internação no ambulatório ou na UTI, são as regras contratuais. É porque às vezes você contrata a enfermaria, que alguns falam. Isso, ambulatório, enfermaria e UTI. Aí vai analisar essa regra contratual. Se isso não for suficiente para resolver, é aí que o judiciário é acionado. Entra para analisar em cada caso, em cada cláusula, se há ou não abusividade e determinar as obrigações que cada parte deve cumprir individualmente. Muito bom. Nós temos um tempinho ainda. Eu queria só colocar como é que está em relação ao entretenimento. Tem alguns bares, restaurantes, aqui em Londrina agora está... alguns começaram a abrir, tivemos a discussão aí do Tribunal de Justiça, né? Estamos na incerteza se abre ou não abre, mas enfim, se continua aberto ou não, né? Algumas propagandas no sentido de que você compra já antecipado, sabe? Você vai no restaurante, você paga lá e você tem um prazo para consumir. E eu nunca tinha visto isso. Serviços que foram disponibilizados, tanto pela internet quanto presencialmente, e que estão relacionados a entretenimento, como, por exemplo, essa modalidade de restaurantes ou então shows, etc. Há uma medida provisória regulamentando agora isso, salvo engano é a 945, a conferir, né? Que disponibiliza a possibilidade... São tantas que vieram agora. Exato. Né? Salvo engano é 945, salvo engano. Né? E esses serviços, assim como as companhias aéreas, professor, eles também podem ser remarcados. Ah, tá. Então, há um prazo estipulado também, menor do que os prazos... Se você tinha uma reserva no restaurante, alguma os coisa... shows, eventualmente, que foram marcados, né? Quando possível, né? Como, por exemplo, shows internacionais, aqueles shows únicos, né? Vai depender, obviamente, da agenda dos artistas, etc. Mas aqueles shows, teatros... eventos que podem ser realizados em data futura, no segundo semestre ou no próximo ano, né, a orientação, a determinação, na verdade, não é uma orientação, é uma determinação da medida provisória, é que o consumidor não seja lesado, caso ele pretenda, de fato, participar deste evento novamente, ele pode assistir com aquele valor que ele já pagou. Obviamente, se isso se tornar impossível, assim como no caso da passagem aérea, é possível que o consumidor ele tenha restituído o valor que ele pagou, obviamente com a retenção de taxas administrativas que o fornecedor teve de despesa, de custo ali, né? Despesa operacional, como, por exemplo, os custos envolvendo o sistema, o cartão de crédito, o sistema operacional pela internet. E aí a discussão é justamente qual é o percentil de retenção. De um modo geral, antes da pandemia, entendia-se que entre 10% e 20% é um valor adequado de se reter para suprir essas despesas operacionais desse fornecedor. Interessante que essa pandemia... um monte de contrato daqui para frente vai começar a prever. Exatamente, né? Que nós não tínhamos noção, ninguém colocava, agora já vai ser mais uma cláusula para todo mundo colocar. Exatamente, a gente vai perceber como é importante a gente estudar, né, o caso fortuito, a força maior e o impacto, né, dessas excludentes de responsabilidade contratual nas relações de consumo. Professor, nós estamos com o tempinho já esgotado para esse terceiro programa, mas nós vamos fazer o último programa, o quarto programa. Então você não saia daí, a gente vai falar mais um pouquinho de produtos, e aí a pandemia é justificativa para eu não pagar as minhas contas, enfim, nós vamos falar isso no próximo programa, tá? Quero aqui então encerrar, e só lembrando mais uma vez que se você for fazer pós-graduação, venha para a Unifil, tá? Venha para a Unifil, nós temos várias áreas do direito, com preços que cabem no seu bolso, com qualidade e com até 4 certificações. Até mais, fiquem com Deus. Muito obrigado. O TV
mais perto de você.